A questão que eu fico pensando, eu fico olhando aqui os dados, né, e quero dividir com vocês, é que assim, presta bem atenção, o gás subiu, aí teve o arroz, os alimentos todos, aí a proteína ficou mais cara. Foi o ano inteiro. Aí, dia desses a gente comentou, até os medicamentos manipulados, porque os insumos ficaram mais caros, matéria-prima, etc., esbarra na saúde. Esse ciclo é complexo, né, porque a gente está num ano tão difícil. Sim. Que para a pessoa da vida real, que não teve auxílio, que é o trabalhador assalariado ali que está batalhando todo dia, é quase desesperador. Falando da percepção de consumo, você é um estudioso, estuda economia, posta, né, sempre aí informações sobre o mercado. Como que a gente ficou de consumo? Fazendo um balanço geral, aproveitando o nome do nosso programa, como que a gente ficou de consumo em 2020? A gente teve um momento de muita queda, depois a gente teve uma melhora em alguns mercados. Qual que é a sua percepção, sua avaliação em relação a consumo nesse ano? Como ficou? 2021 vai ser melhor? Tem chance de melhorar? Tem? Não tá fácil não, cheio de aumentos, e a gente vai inclusive falar sobre todo esse cenário aqui no estúdio com um especialista em investimentos, uma pessoa que estuda economia, que sempre facilita o entendimento de milhares de pessoas ou milhões de pessoas na internet, com o Fabrício Guerato, que está aqui com a gente. Eu vou bater um papo e conversar com ele. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Matheus? Tudo jóia, que bom te receber aqui. Eu já te acompanho há muito tempo nas redes sociais, vejo seus vídeos, e aí eu fico tentando entender o tempo inteiro sobre economia. Tem hora que é difícil, Fabrício, entender o porquê de tanto aumento. O que aconteceu em 2020 que a gente sofreu tanto com os preços? Parece uma coisa impossível, né? Como é que a população ficou mais pobre, né? Mais desemprego, menos renda e os preços subiram? O que aconteceu? Com essa conta não fecha, mais ou menos. Todo mundo sabe que teve o auxílio emergencial. O governo despejou para a sociedade, para as pessoas, quase 300 bilhões de reais. Esse dinheiro precisa ir para algum lugar, né? Quando você recebe ali o auxílio emergencial, esse dinheiro precisa ir para algum lugar. As pessoas compraram coisas. Nem todo mundo que recebeu o auxílio emergencial realmente precisava. Tiveram pessoas ali que não perderam o emprego, não perderam a sua renda e mesmo assim receberam. Ou seja, elas tiveram um acréscimo. Então, por exemplo, R$600, para uma pessoa que ganha ali um salário mínimo, praticamente ali 50% a mais ela ganhou. O que ela vai fazer com esse dinheiro? Ela vai despejar em algum lugar. Vai despejar no supermercado, vai despejar comprando um eletrônico, um e-commerce, enfim. Se tem mais gente comprando alguma coisa, o preço sobe, oferta e demanda. Está tendo mais demanda, né? A oferta aqui, entre aspas, fica mais escassa e, obviamente, os preços sobem. Isso é básico da economia. Agora, o impacto, a minha percepção, e quando eu paro para pensar nesse cenário, aí sobre gente safada que ficou usando auxílio emergencial, eu não vou nem falar. Para mim, isso é o cúmulo, né? Teve até gente famosinha, né, que pegou, foi denunciado e quis devolver. Agora, quem não é, que é anônimo, vamos dizer assim, para mim é consciência, para mim também é a lei da vida, e aí a gente sai da economia e vai para a vida real. Com né? certeza. Mas isso impacta na nossa economia, como você bem explicou, porque é um ciclo, né? Com certeza. Mas pode ter certeza, Matheus, que tem um percentual grande de pessoas que não precisavam receber. Eu conheço algumas pessoas que não precisavam e receberam. Não é tão a minoria assim, tá? É mais comum do que a gente imagina. É mais comum do que a gente pensa. E assim, como era uma coisa emergencial, não tinha como o governo ter uma fiscalização extremamente rígida, né? Porque senão as pessoas que precisavam efetivamente também não receberiam. Então, infelizmente, nessa situação, o mesmo brasileiro que reclama de um monte de coisa é o mesmo que se aproveita assim que tem uma oportunidade. A questão que eu fico pensando, eu fico olhando aqui os dados, né? E quero dividir com vocês, é que assim, presta bem atenção, o gás subiu, aí teve o arroz, os alimentos todos, aí a proteína ficou mais cara. Foi o ano inteiro. Aí, dia desses a gente comentou, até os medicamentos manipulados, porque os insumos ficaram mais caros, matéria-prima, etc., esbarra na saúde. Esse ciclo é complexo, né? Porque a gente está num ano tão difícil. Sim. Que para a pessoa da vida real, que não teve auxílio, que é o trabalhador assalariado ali, que está batalhando todo dia, é desesperador. Uma coisa que fala assim, não é possível que os preços subam no momento da maior crise global, né, da história moderna pós-Segunda Guerra. Não tem lógica isso, mas tem por causa disso. Isso não foi só no Brasil, tá? O mundo inteiro despejou caminhões de dinheiro na economia, né? Todos os bancos centrais do mundo inteiro
colocaram muito dinheiro justamente para a economia não desabar, né? Não virar uma crise global mais forte do que poderia ter sido. Então isso fez os preços subirem, né? Muito dinheiro na economia, as pessoas usam esse dinheiro para comprar coisas, muita gente com dinheiro para comprar coisas, a inflação sobe. Agora, o dólar, por exemplo, às vezes a gente vai, a cotação do dólar, influencia, né, na nossa vida, influenciou como foi em 2020 essa influência dessa questão do dólar na vida real da dona de casa, do aposentado, do pensionista, da pessoa que ali muitas vezes acha que não tem relação. Provavelmente você vai me responder que tem sim, né? Ou não tem. É que todo mundo fala assim, o dólar. Mas eu não estou viajando para Disney, o que me interessa o dólar? Pois é. É isso que as pessoas não entendem. Mas diversos insumos, né? Por exemplo, eu vou comprar um medicamento. Vários insumos, né, na composição daquele medicamento são importados. Qual que é a moeda global? Toda compra, você não vai falar, quero comprar tantas coisas em real. Não, você vai comprar em dólar, é a moeda global, né? Qualquer transação internacional é em dólar. Então o medicamento sofre. Pãozinho na padaria, o trigo é importado, sofre. Um eletrônico, todo mundo hoje em dia tem ali um celular, né? Um smartphone ali. Vou trocar meu celular. Tá mais caro, por quê? O eletrônico, importado. Então isso impacta na vida de todo mundo. Alguns impactam mais, pessoas que consomem mais produtos importados impactam mais, mas isso causa na vida de todo mundo. Por exemplo, combustível. É baseado no preço do barril do petróleo e no preço do dólar, porque o barril do petróleo é em dólar. Então, se o preço do barril do petróleo sobe e o dólar também sobe, é a nossa gasolina aí que a gente está vendo em alguns lugares do Brasil, 5,50, né? Então é o custo do dólar, impacta na vida de todo mundo. É isso, gente, tem tudo a ver, então tem que se preocupar sim quando a gente fala do dólar. Agora, falando da percepção de consumo, você é um estudioso, estuda economia, posta, né, sempre aí informações sobre o mercado. Como que a gente ficou de consumo? Fazendo um balanço geral, aproveitando o nome do nosso programa, como que a gente ficou de consumo em 2020? A gente teve um momento de muita queda, depois a gente teve uma melhora em alguns mercados. Qual que é a sua percepção, sua avaliação em relação a consumo nesse ano? Como ficou? A gente teve um problema seríssimo, né? As pessoas não saíam de casa, todo mundo com medo do que iria acontecer. E, obviamente, o consumo caiu, né? Ele retraiu. Porém, a gente está tendo uma concentração maior também nas empresas. Vamos colocar aqui uma situação real, né? Da vida real. Eu comprava no comércio ali do lado da minha casa. De repente, o comércio do lado da minha casa estava fechado em função da pandemia, certo? O que eu vou fazer? Eu estou ali sem nada para fazer, estou em casa, baixei um aplicativo de um determinado e-commerce e comprei. E eu gostei daquilo, porque sem sair de casa eu paguei mais barato, às vezes, que do lado da minha casa. Tive ali mais opções para escolha e eu gostei daquela experiência. O que acontece? Eu provavelmente não vou mais comprar naquele comércio perto de casa. Eu vou comprar ali pelo meu aplicativo, que às vezes chega no mesmo dia em algumas grandes cidades ou chega no dia seguinte, enfim. O que isso é ruim para a economia? Concentra mais renda nas grandes empresas, né, nos grandes e-commerce e, obviamente, o pequenininho ali, que também gera muito emprego, acaba sofrendo mais. Isso é um problema ali de uma crise como essa que a gente viveu. E agora o consumo está voltando, né? Então, primeiro que a gente teve uma demanda reprimida, aquela pessoa que queria, vamos supor, trocar de carro e segurou. Aí ela viu que ela não perdeu emprego ali para outubro, novembro, opa, posso trocar de carro, não perdi meu emprego, as coisas estão melhorando. Então, o consumo está voltando. Importante destacar esse ponto e também fazer esse alerta também para muita gente também não endividar, não empolgar e não fazer dívida também além do que deve, né? Porque também virar o ano preocupado não dá, né? É bom que está voltando, se Deus quiser, 2021 vai ser um ano melhor e é a minha próxima pergunta para eu entender. A perspectiva, baseado nos estudos, você que acompanha o mercado, 2021 vai ser melhor? Tem chance de melhorar? Tem? A gente não tem bola de cristal, né? Mas a gente analisa os dados para saber o que deve acontecer no futuro. Quando algo acontece muito ruim na nossa vida, dificilmente algo pior acontece, né? Via de regra, né? Então, qualquer coisa que vier é lucro. 2021 vai ser melhor que 2020? 99% de certeza que vai. Até porque a gente teve um ano muito, muito ruim, né? 2020. Quais são as perspectivas? Volta do consumo. A gente ainda vai ter um desemprego, né? O desemprego ainda não vai parar de aumentar, provavelmente nos próximos meses, mas em breve, talvez ali no meio do ano, a gente já deve voltar, né? Ver o mercado voltar a contratar. O dólar, a princípio, vai continuar ali
caindo, não é que a gente vai ter um dólar barato, né? Acho que isso é sonhar demais, mas o dólar vai continuar caindo. E tem uma coisa muito importante, o real ficou muito desvalorizado em relação ao dólar, né? Então, o real que ali, alguns anos atrás, era 3,10, 3,11, hoje, para você comprar um dólar, você precisa de R$5. E o que isso acontece? Acontece um movimento inverso. Então, o estrangeiro, né, o investidor de fora do país, está trazendo dinheiro para o Brasil. Isso começou a acontecer de um mês para cá. Então, o investidor estrangeiro está olhando o seguinte, nossa, o Brasil está muito barato para comprar ações, para investir em empresas, para comprar imóveis. Então, está vindo dinheiro de fora do país para o Brasil. E isso, obviamente, vai beneficiar o país como um todo. Sempre beneficia todo mundo, mesmo que seja diretamente, indiretamente beneficia. Essa é a nossa torcida, ser beneficiada e que a economia retome. E, gente, se Deus quiser, vai dar tudo certo. 2021 vai ser melhor. Fabrício, muito obrigado por participar com a gente aqui do nosso Balanço Geral. Amanhã, Minas Gerais está ligado aqui no nosso programa e eu fico pensando o seguinte, lá, Matheus, eu quero aprender mais sobre economia, sobre o mercado financeiro, sobre investimento. Gente, 1 bilhão, tá lá no Instagram, tá lá no YouTube, você sempre ajuda o pessoal a entender todas essas questões, né? É até bom para quem está querendo virar o ano melhor, né, de vida, dar uma... Não sabe o que fazer com o 13º, precisa sair das dívidas, precisa saber investir bem o dinheiro. Vai lá no canal, eu mesmo que respondo, pode perguntar lá que a gente está lá para isso. Excelente, prazer te receber, até a próxima, Muito obrigado, viu, Matheus? Obrigadão.